O problema é o seguinte: onde está o reino de Deus? Em São Paulo, Nova York, em Wall Street? Onde está o reino de Deus, gente? Vão dizer que ele está aqui, ele ali, ele acolá, não é? Mas a Bíblia diz para a gente não acreditar nisso, porque o reino de Deus está dentro de nós. Então é tão incrível isso que, busque em primeiro lugar, o reino de Deus está dentro de você e todas essas coisas que você ora para fora de você são acrescentadas. Vamos fazer esse exercício? Busca o reino de Deus agora dentro de você. Está buscando? Não é assim, né? Vou lá cavucar, não é isso. É buscar aquilo que ele já colocou. A gente já aprendeu algumas semanas atrás que ele já colocou uma porção de fé dentro da gente. Agora, a palavra também está dizendo que o reino de Deus está dentro de mim. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Falta alguma coisa boa no reino de Deus? Falta ou não? Não. Falta saúde? Falta bons relacionamentos? Falta salvação? Falta relação com o pai? Não. Falta família? Orfandade existe no reino de Deus? Não. Miséria existe no reino de Deus? Doença existe no reino de Deus? Divórcio? Não. Por que a gente está buscando todas as soluções, mas não está buscando a única que resolve todos os nossos problemas? Por causa da nossa... Quem sabe me responder? Está apagando aqui. Nossa mente. Eu fui para o Mato Grosso do Sul semana passada. Felizmente não pude estar aqui. Estava ansioso para poder inaugurar esse púlpito aqui, mas inauguraram na minha frente. Que bonito, né? Aí vem o apóstolo Marcos e ainda reinaugura, né? Na minha frente. Tá bom. Os últimos serão os primeiros, amém? E aí, no Mato Grosso do Sul, a gente teve um tempo lá que eles chamaram de Seja Homem. Tem homem aí? Amém. Tem 3. Amém. Vocês vão aprender como os homens respondem lá. É insano o negócio, mas tudo bem. Muito forte. As mulheres tomaram um susto o dia que elas foram para o culto, porque todas as reuniões eram só homens. E foi muito legal que aí cada homem trouxe alguma coisa que tem a ver com a vida dele. Então tinha caixa de ferramenta, tinha moto, tinha bicicleta, camisa do Santos, aí todo mundo vibrava. Amém? E aí uma criancinha, um dos filhos, um menino, né, filho de um dos pais lá, pediu para o pastor se ele não podia trazer as coisas de homem dele também. E o pastor, claro. Aí ele trouxe uma caixinha de ferramenta de brinquedo e os Hot Wheels e colocou lá, decorando o palco também. Por quê? Porque a gente aprendeu que a gente deve ensinar o menino no caminho que deve andar. Amém? Quando menino. E quando ele crescer, ele não se desviará. Então, o esforço que temos que fazer para orientar nossos filhos é na infância. Por isso somos pais. Porque senão somos só multiplicadores de pessoas. Então, se somos pais, nós ensinamos o menino no caminho que deve. Caminho de quem? Dele. A gente, como pai, ensina o menino ou menina no caminho que ela deve andar. Ou seja, o pai tem o papel de identificar quem é essa criança, qual a identidade, qual o propósito da vida dele. Ou seja, é sempre exigido, e da mãe também, viu, mães? É sempre exigido dos pais identificar quem são seus filhos e projetá-los para eles voarem no caminho que eles devem andar. Então a gente explorou muito esse papel do homem lá no Mato Grosso, e no ano que vem a gente vai ter esse mesmo treinamento aqui. Meio machonaria assim mesmo, sabe? Mas é muito bom. E aí já tem um monte de coisa que eles já estão pensando aí. Vai ter churrasco, amém? Churrasco é coisa de homem também? Então os irmãos lá mandaram saudações, agradeceram muito, sabe, o que a gente fez por eles lá, o que a gente investiu
no ministério deles. E nós também fomos muito abençoados. Foi um tempo de muito aprendizado andando com eles. Então foi uma troca incrível, maravilhosa. Lá é uma igreja presbiteriana, muito interessante. E no domingo, abriu para a igreja inteira. Aí as mulheres foram. Amém, mulheres? E aí foi legal. Porque os homens deram um susto nas mulheres, primeira coisa. E a Gra falou que eu fui pregar muito penteca. Sabe o que é penteca? Aprendi isso lá, não sabia que não. Meio sapatinho de fogo assim. E aí foi 1 hora de pregação que nem eu me reconhecia. E o bicho pegou. E a igreja se envolveu e entendeu o que estava acontecendo ali. Eu penso que o Senhor está trazendo um tempo novo também para eles. Está trazendo um tempo novo para a gente também. Está trazendo um tempo novo para a igreja no mundo todo. Está acontecendo coisas que ninguém está reconhecendo. Eu estava numa reunião de uma família essa semana, uma bênção mesmo. Eles até me confundiram lá, falaram assim, mas você é aquele do vídeo lá, não era um grandão assim? Né? Falei, pode começar a me chamar de Marcelo Grandão. E estou tentando acostumar eles. E aí, nessa reunião eu estava falando sobre isso, sobre tempestades que temos sofrido, mudanças que têm acontecido na sociedade. E antes de subir aqui, o Senhor me falou assim, vem uma grande onda sobre a igreja, vai bagunçar as coisas, vai tirar muita coisa do lugar. Vocês viram aquela onda lá do Pedro Scooby? É uma onda tipo essa que o Senhor vai trazer e vai chacoalhar. O Senhor vai balançar a sua vida. Para fazer o que o Senhor vai fazer, eu estou falando por uma direção profética aqui. Para fazer o que o Senhor quer fazer na sua vida, você vai ter que soltar, porque senão você vai ser quebrado. Você vai ter que se deixar levar pela onda. Você vai ter que se deixar até flutuar, até ser levado. Vocês já viram no mar, onde tem um buraco assim, que a onda bate e ela volta pelo buraco? Já viram isso? Então ela volta por aquele canal e você não pode ficar nadando ali, por quê? Porque o mar te leva para o fundo, não é isso? Se imagine nessa situação. Se o mar te levou para o fundo, o que você tem que fazer? Nada ao contrário? É isso? Quem tem mais experiência de mar aí? Ajuda aí. Tem nenhum salva-vida não? Paulo Nunes, não é salva-vida não? Eu boio, eu me solto e eu deixo o mar me levar, não sei como chama isso, para poder achar a próxima onda e ser levado de novo, sem fazer esforço. O Senhor está nos chamando nessa noite, não é nesse tempo, não é nesse mês, nessa noite. O Senhor está nos convidando para nos deixar ser levados. E isso pode custar muita coisa que está na nossa mente. Eu preciso que você fale com Ele. Ele está falando coisas aqui e não é comigo. Quem confirma isso? O Senhor já está falando com você. Eu estou assim, tipo, fica calado. Estou sendo sincero com você. Tem uma mensagem inteira aqui que dá para a gente falar. Eu falei para a Gra, falei, eu gostaria hoje de pregar 2 horas, de tão legal, tão estimulante, tão, às vezes até quanta revelação tem nessa mensagem, mas eu sinto que eu tenho que ficar calado. Então eu preciso que seus ouvidos espirituais sejam abertos. Fala para ele, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Eu te dou acesso a todas as áreas da minha vida. Vem e faz a mudança. Me leva nos caminhos que o Senhor quer, os caminhos que eu devo andar. Restaura a minha esperança, a minha fé, a minha confiança, em nome de Jesus. Amém? Amém. O espírito de medo é quebrado agora. Nós estamos lutando contra o espírito de medo nesse tempo. Eu quebro ele nesse ambiente. Retira-te daqui agora. Amém?
Glória a Deus. Eu não sei se você tem acompanhado a igreja, o que tem acontecido. Nós, como igreja, no mundo, temos avançado. É assustador o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo vem um reposicionamento das trevas. Fala, estou com medo. Não pode ter medo. Amém? A gente não pode ter medo de quem já perdeu, de quem perdeu a autoridade. É uma questão da gente mudar essa mente. Então, se as trevas estão se levantando a uma oposição maior do que tínhamos no mundo, é porque algo grande está para acontecer. E eu quero que isso aconteça em mim. Então eu tenho visto uma sombra de medo na igreja. Eu tenho visto uma sombra de medo na sociedade. Ah, agora o Bolsonaro ganhou. Ah, agora o Lula foi solto. Cada hora é um medo. Ah, agora a economia, o dólar, a China, a Venezuela, a Bolívia, o Chile, a Argentina. Tudo acontecendo à nossa volta. Ah, o ano passado era a Coreia do Norte e o Trump. Ano passado, né? Coreia do Norte e Trump. O mundo vai acabar, vai vir uma bomba nuclear. Deixa eu falar para você pela última vez. O diabo mente. Tem coragem de falar isso? Então diga, o diabo mente. E mentira não vai ter efeito no reino de Deus. Amém? Ele é o pai da mentira. Então, tem algumas coisas que eu tenho aprendido com a Agra nessa área de neurociência, que quando a gente fica com medo, a gente fica burro. Sabia disso? Eu queria que você repetisse essa frase também, porque a gente precisa saber disso. Quando você se vê meio burro fazendo coisa que você não quer fazer, provavelmente você está com medo. Você está se sentindo ameaçado, você está coagido, você está com medo de perder algo ou de ser, que seja visto algo de você que você não quer que seja visto. Amém? Então, quando a gente está com medo, a gente fica burro. E o que é ficar burro? Fazer coisa que a gente não quer fazer. Então, quando a gente está com medo de acontecer alguma coisa na nossa casa, a gente começa a proteger tanta casa que a gente age de forma burra. E lá, inclusive, no Mato Grosso, a gente aprendeu muito quem é o maior inimigo do homem. Quem é o maior inimigo do homem, irmãos? Não. A Bíblia não diz isso. Quem é o maior inimigo do homem? De todos os inimigos, qual é? Qual é a maior ameaça do homem? É a droga, é o crime, é a corrupção. O que é qual é o maior inimigo do homem hoje no mundo? É o diabo? O que é? É a ignorância. Não tem nada que pode ameaçar a nossa sociedade mais do que a ignorância. Porque quando somos ignorantes, nós mesmos destruímos tudo que temos. A palavra diz em Oséias que o meu povo perece por causa do corrupção. Por causa da corrupção? Por causa do crime? Por causa da falta de saúde? Não. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que faz o povo perecer de verdade é não conhecer a verdade. Por quê? Porque eu começo a agir pelas minhas próprias motivações, pelas próprias ideias. E é fácil ter ideia, não é? É fácil achar solução, é fácil contar uma história que, acho que vai ser assim, e indicar para todo mundo o que fazer. Então, repita comigo. Quando temos medo, ficamos burros. Eu acho que você não está acreditando nisso. Isso aí é científico, tá bom? Existe uma glândula, como chama? Explica aí, Gra. É uma... Como é que chama a glândula? Amém. Quando você fica com medo, alguém pôs um revólver na sua cara ou alguém falou alguma coisa que você não gostou,
todo o sangue do seu corpo vai para algumas áreas, para você escapar, para você fugir, né, dessa ameaça, ou para você agredir. Para os músculos maiores, sabe, para essas coisas. Então vai faltar sangue aonde? Na área que você vai pensar. Está fazendo sentido? Quando eu faço isso, eu sou burro. A Bíblia não chama a gente de burro, a Bíblia chama a gente de animal essa hora. A Bíblia diz que a gente age pelo instinto. A Bíblia chama a gente às vezes de besta. Estou proibido de falar isso aqui, mas só essa vez, tá bom? A Bíblia chama a gente de besta. Quando ela chama a gente de besta, ela chama a gente desse homem que age, que pensa, que faz tudo pelo instinto de sobrevivência. Então, quando eu vou para o meu trabalho, se eu vou por um instinto de sobrevivência, porque eu preciso daquele salário para sobreviver, eu sou uma besta ou eu sou alguém que crê no reino de Deus? Ficou ruim, né? Mas é a verdade. Então, quando eu vou para o meu trabalho, eu não posso confiar que o resultado do meu trabalho vem da força do meu braço, porque senão eu começo a agir e sustentar aquilo com o meu braço. Se eu começo a entender que Deus e o favor dele vai me dirigindo e qualquer necessidade que eu tenho, ele me supre, eu trabalho por outro motivo, não mais como um animal, não mais por instinto. Faz sentido isso para você? Então eu começo a trabalhar com outra motivação. Eu vou para o emprego para poder dar resultado para o reino que eu faço parte, que eu busquei em primeiro lugar. E as coisas já estão acrescentadas, então não é o emprego que vai me acrescentar. Tudo bem? Amém. Bill Johnson diz o seguinte: uma mente, deixa eu formular isso aqui. Nossas mentes estão renovadas espiritualmente, ou elas são inimigas de Deus? E eu quero te fazer uma pergunta: a sua mente já foi renovada? Se sua mente foi renovada, você faz aquilo que a mente de Cristo pensa. Simples, não? Mas se sua mente não foi renovada, você age como inimigo de Deus, porque age como um homem natural. Mas eu tenho uma super ideia, pastor. Ixi, eu sou criativo, eu sei fazer as coisas, sei resolver problema, eu sou carinhoso, cuido das pessoas, faço caridade, eu faço missão, eu vou para a África, eu faço um monte de coisa, eu prego no púlpito no domingo lá no Just. Aí Deus fala assim: a sua mente está renovada ou não? Por que eu estou trazendo isso? Porque isso hoje, nessa casa, é mais importante do que eu falar sobre salvação para vocês. Tanto é que quantas vezes Jesus falou sobre salvação na Bíblia? Vou beber uma água enquanto você faz as contas aí. Quantas? Fica de lição de casa. E quantas vezes o Senhor falou sobre o reino dele? Se eu sou um imitador de Jesus, eu tenho que começar a me preocupar em entender essa história de reino. Que num reino tem um rei e tem os súditos do reino. E como é que funciona num reinado? Como é que funciona a relação do povo do reino com o rei? E do rei com o povo? Um rei é analisado se ele é um rei de sucesso quando o povo dele vai bem. O povo de Deus tem ido bem? Se o povo de Deus não tem ido bem, o rei é ruim. Amém? Ou o povo do reino ainda não entrou no reino. O povo está vendo o reino. Como Nicodemos, que fica nessa dúvida, mas para entrar no reino, para ver o reino. Amém? Quero te provocar um pouco hoje sobre isso, porque os nossos pensamentos, se não foram renovados, mesmo recebendo a salvação, pode ser que você não usufrua de nada do reino. E pode ser que você passe por essa terra sem cumprir o propósito que Deus te deu. E muito provavelmente o talento que Deus te entrega e me entrega, eu vou enterrar, porque eu nem sei qual é. Por melhor a coisa que eu faça na terra, Deus não vai avaliar isso. Ele vai avaliar o que Ele me entregou, se eu usei aquilo, multipliquei aquilo, se eu tive zelo com o que Deus me entregou.
Perguntas rápidas. Qual é o propósito da sua vida? Responde para você. Hoje. Qual é o propósito da sua vida? Se você sabe o propósito da sua vida, começa a ficar mais fácil multiplicar isso. Se você não sabe o propósito da sua vida, eu vou te convidar a voltar para a renovação da mente. Porque é ali que eu vou descobrir qual é a boa, perfeita e agradável o quê? Vontade de Deus. Se eu vou descobrir a vontade de Deus, eu vou descobrir a vontade de Deus para mim ou para você? Para mim. Então, qual é o segredo da descoberta do propósito? É a renovação da mente. Por isso que o Bill Johnson traz essa história. Se você não tem realmente uma mente renovada, não importa tudo que você conhece. Provavelmente você vai continuar agindo como sempre agiu, como outros agiram. E talvez não entenda o propósito da sua vida. É provocador ou não é? É muito. Isso tem mexido comigo. E quando escutei o Bill Johnson dizer isso, falei assim, preciso analisar todas as áreas que eu não tenho renovação da minha mente. Porque provavelmente eu estou perdendo o legado, o propósito que ele me deu. Os pensamentos, esses que precisam ser renovados, eles, para ficar mais fácil da gente imaginar isso, eles são como canais, como estradas. Pensa num tubo, num canal. Então, o pensamento, ele faz conexões no nosso cérebro e no mundo espiritual. Então, quando eu começo a pensar desgraça, problema, ameaça, o que normalmente acontece? Eu só vejo isso. E eu só penso nisso. E o que acontece no outro dia? Aquilo que eu estou pensando. Porque eu começo a me envolver. Você já percebeu que conforme a gente vai se envolvendo com pessoas de um comportamento, cada vez mais a nossa relação se conecta com pessoas daquele tipo? Você começa a se envolver com executivos, empresários, parece que vai ampliando, não é? Você começa a se envolver com pessoas do funk, tem gente do funk aí? Cada dia mais você vai se envolver, cada dia mais. Então eu posso escolher hoje com quem eu vou me envolver. Isso funciona nos pensamentos também. Quando eu começo a ter pensamentos, eu começo a abrir para operações de entidades do inferno. Então começo a pensar em adultério. Que tipo de espírito começa a me rodar? Não, mas não pode ser isso, pastor. Já nós vamos dar base bíblica para isso. Conforme eu vou pensando em sucesso, o que começa a acontecer em volta de mim? Porque assim como eu penso, assim é. Isso é Provérbios. A boca gera vida e gera a língua, morte. Porque eu falo que o meu coração está cheio. Então, se eu quero sucesso, se eu quero ter uma família com um bom relacionamento, de paz, o que eu devo gerar dentro do meu coração? Uma família de paz. E onde eu busco isso? No ambiente que pessoas vivem em paz. Então eu escolho as pessoas que eu vou me relacionar, começo a gerar em mim uma cultura, pensamentos, e esses pensamentos começam a abrir caminhos, inclusive nas trevas. Porque onde chega a luz, o que a treva faz? Se afasta. Por isso que ele fala, eu sou a luz do mundo. Luz é a mesma palavra que conhecimento. E ignorância é a mesma palavra que trevas. Então eu preciso dos conhecimentos certos para poder manifestar aquilo que Deus quer. E o sucesso que eu quero. Tem alguém que quer ser fracassado aqui em alguma coisa? Quer ou não? Não, ninguém quer. Então estou te convidando hoje a escolher o que vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer na sua carreira, o que vai acontecer na sua família. Estou te convidando para isso. Estou te dando alguns segundos aí para você pensar nisso. O que você quer? O que você quer? Você que é solteiro, você quer ter um bom casamento? Amém, solteiros? Não? Cadê os solteiros aí? Vocês querem ter um bom casamento? Amém ou não? Eu estou em dúvida já. Vou começar de novo.
Solteiros, vocês querem ter um bom casamento? Amém. Então, se eu quero ter um bom casamento, o que eu devo construir? Uma boa vida de solteiro. Porque se eu não construo uma boa vida de solteiro e estou planejando ter um bom casamento, tem alguma coisa errada. Eu estou acreditando em mágica. Eu estou acreditando num patuá, que eu vou falar assim, em nome de Jesus, está quebrado e amarrado, e eu vou casar e vai dar tudo certo. Eu não mudei. Eu não construí em volta de mim uma atmosfera. Por quê? Porque eu não construí uma cultura de um bom relacionamento no namoro. Eu quero ser próspero financeiramente, mas eu não consigo administrar minhas coisas, porque eu não me envolvo com pessoas que fazem isso. Eu não estudo. O meu povo perece por... Vou ajudar vocês, por falta de conhecimento, tá bom? Vamos lá. O meu povo perece por... falta de conhecimento. Então, conhecimento ou a luz, ou o contrário de ignorância, ou o contrário de trevas, faz a gente manifestar o reino de Deus. Amém? O diabo, a gente tem que parar de preocupar com ele. Provérbios 21, 22 diz assim: o sábio toma ou escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. O sábio é o quê? O cara que tem conhecimento. Ele derruba qualquer inimigo, ele derruba uma cidade, porque ele descobre onde está a fortaleza do seu inimigo. Ou seja, onde está a segurança do seu inimigo. Isso acontece muito no mercado. Eu vivo no ambiente corporativo e aí, como é que normalmente uma empresa derruba a outra? Descobrindo onde essa empresa está fundamentada. Então, toda a estrutura, a proposta de valor dessa empresa está aqui. O que nós vamos fazer? A partir do momento que descobrimos como ela funciona, a gente cria um novo projeto. Melhor, diferente, mais avançado. Então, para tomar uma cidade, você precisa saber onde as pessoas estão seguras. Porque se é ali que elas estão seguras, você também sabe onde elas estão inseguras. Para ter um bom casamento, eu preciso saber onde está a fortaleza do meu casamento. Para ter uma boa família, para poder ter um bom emprego, para poder ter, seja lá o que for. Para poder ter saúde, eu preciso saber onde está a minha segurança. Se a segurança da minha saúde está num monte de remédio que eu tomo, num comportamento absurdo às vezes, é porque a minha segurança não está no Senhor. Porque imagina assim, uma pessoa como Paulo, preocupado com a saúde. Ele preocupava com a saúde? Preocupava. Como que ele fazia? Orava. Ele orava pelo alimento e transformava o que estava acontecendo ali. Então, a gente está começando a se tornar refém de qualquer onda hoje na Terra. Agora, para poder ter um bom marido, você faz isso, e um manual. Por isso que a gente viveu uma onda de autoajuda absurda. E terminou a autoajuda, quer dizer, não terminou, mas diminuiu muito esse impacto, e a gente ainda não foi para a verdade como nação, como sociedade. A gente está inventando mais coisas. E eu não sou contra alimentação saudável, contra se relacionar com todo mundo, não sou contra isso. Mas estou dizendo assim, eu preciso decidir o que eu quero pôr na minha mente. Eu preciso decidir que tipo de investimento eu vou fazer. Amém? Você está muito ocupado aí, não? Não. Você está preocupado? Pergunta isso para você. Você está preocupado? Para você. Como é que você tem feito para construir um lugar de segurança na sua mente? Gente, eu estou citando Bíblia. Eu posso construir um lugar seguro na minha mente com o Netflix, e aí eu assisto a série inteira. Hoje é sábado, eu mereço. Eu posso construir no Facebook. Eu posso construir bons relacionamentos no Tinder. Amém? Mas é assim que a gente tem buscado os bons relacionamentos.
Tem um negócio, eu anotei aqui, porque para mim ainda é um pouco novidade, chama Meu Patrocínio. Vocês já viram isso? É um site que patrocina homens, normalmente são homens executivos, mas também mulheres bem-sucedidos, que pagam moças ou meninos para serem patrocinados. Então, o patrocinado diz assim, eu quero uma pessoa que pague viagens internacionais, compre uma bolsa para mim, me leve em jantares e tal. E a proposta não tem nada de relacionamento sexual, mas normalmente termina aí. Então, a ideia é esse patrocinador chama Sugar Daddy. É uma ideia de eu vou substituir o papel do pai, porque o meu pai não pôde me dar uma bolsa cara, e eu vou arrumar um patrocinador que me dá uma bolsa cara, ou seja lá o que for, uma viagem, e eu passo um tempo com ele. Isso é super comum e isso está trazendo muitos jovens para esse meio, e homens adultos também, que querem bancar isso. Um jovem que está vendo isso, ou uma pessoa madura que está entrando nessa sociedade, daqui a um ano usando isso, como é que essa pessoa vê o ser humano? Como um sugar daddy ou como um explorador? Então, o que tem acontecido muito com a gente, dentro da igreja, fora da igreja? A gente tem aceitado informações, culturas que nos destroem. E está destruindo a nossa família. Porque a gente tem negociado pequenas coisas. Primeiro é um tipo de papo no Facebook que não é legal, ou no Instagram, e daqui a pouco é num bate-papo mais íntimo, daqui a pouco é um ambiente desse de Sugar Daddy. É uma música que provoca a lascívia, ou provoca a avareza, ou sei lá. E a gente vai aceitando. Posso ser sincero com vocês? A gente está aceitando isso na nossa casa. A gente está aceitando qualquer coisa. Por isso que o texto em Romanos diz o seguinte: não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma do mundo, não pensa como o mundo pensa, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que conheçais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E aí, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei, minha vida está passando, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 30 anos. Tem alguns até velhão, fala, eu tenho 20 anos já. E eu não sei o que fazer, eu não sei, eu estou te respondendo. A Bíblia diz para a gente que tem solução, que a gente pode viver em paz, em abundância. Nossa família pode ser uma bênção. E aí eu quero convidar agora homens e mulheres, líderes de famílias. Você precisa fazer uma aliança com o Senhor hoje. Você vai ter que quebrar certas práticas que você tem feito. Lembra que eu te falei que esse papo que a gente teria hoje é de restauração de aliança, de reaproximação? Uns mais, outros menos, uns de um jeito, outros de outro. Mas eu sinto que todos nós hoje devemos nos apresentar ao altar do Senhor, arrependidos. E o indicador para saber se deveríamos nos arrepender hoje é qual resultado a nossa vida de verdade está tendo. Em relação a nós, em relação ao nosso cônjuge, ou namorado, ou aos nossos filhos. Como é que você avalia? Está top demais da galáxia? Dá para melhorar. Se dá para melhorar, vamos lá. Esses pensamentos negativos, eles mantêm espíritos e fortalezas em volta da gente. Abra sua Bíblia em Lucas 11. Vou te dar a base para isso. Chegou lá? A Bíblia diz assim: quem não é por mim é contra... Quem está falando?
Jesus está falando assim, ó, quem não é por mim é contra mim, amém? Sabe esse papo que a gente tem? Não, mas eu sou amigão de Jesus, quer dizer, a gente não anda junto, mas a gente é truto. Ele está falando, não tem isso, quem não é por mim é contra mim, quem não tem os pensamentos do reino, tem os pensamentos contra o reino, é isso que ele está dizendo. E quem comigo não ajunta, o que faz? Espalha, me dá trabalho. É a favor ou é contra? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso. E não o achando, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. Vocês perceberam que a frase dele, eu voltarei para minha casa? O espírito imundo, depois de ter ficado numa casa, ele considera aquilo posse dele. E ele está dizendo, eu vou voltar para minha casa. E não é uma palavra de ameaça, só para você saber como funciona o mundo espiritual. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Isso é mais ou menos assim, eu vou no culto domingo, alguém ora por mim, põe a mão na minha cabeça, expulsa um demônio, me ajuda, me dá uma palavra de esperança, me renova, revigora, restaura, me projeta para o meu destino, eu saio e eu não preencho Deus na segunda-feira na minha vida. E eu não faço nada, não tenho tempo com Deus, não tenho tempo com os irmãos, não invisto na minha vida espiritual na terça, na quarta, na quinta. E o cara, coisa ruim, está passeando, ele fala assim, vou voltar para a minha casa. E ele chega lá, a casa está o quê? Limpinha, porque alguém ajudou a limpar. E voltando arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que primeiro. Deixa eu te dizer algo. Isso pode nunca ter a ver com a sua vida. Você quer isso? Quer isso ou não? Nunca. Nós não fomos salvos para ser tomados por inferno. Nós não fomos salvos para ter ações demoníacas na nossa vida. Nós não fomos salvos por isso. Mas se nós não enchermos nossa casa, nós deixamos para Ele. Porque a gente age pelo instinto e acha que está agindo pelo mundo espiritual às vezes. E aí, como a gente não está com a casa cheia do reino, da manifestação de Deus, a gente se deixa levar. Amém? Abra também em 2 Coríntios 10. E aí eu vou contar uma história para vocês já na sequência. Presta atenção nesse texto. 2 Coríntios 10, verso 3 a 5, diz assim. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir o quê, queridos? Fortaleza. Então, as armas da nossa milícia, as armas que Deus nos entregou, foram dadas para destruir o quê? Fortalezas, guarda essa palavra. O que é fortaleza na Bíblia? Destruímos raciocínios falaciosos. Como diz na sua Bíblia aí? Vãs filosofias, argumentos e raciocínios falaciosos. O que a Bíblia chama de fortaleza do inimigo? Pensamentos. Por isso que Paulo fala que muitas vezes nós lutamos como dando soco no ar. Entramos em batalhas que não está acontecendo nada fora, maior do que o que está acontecendo dentro. Por isso que eu preciso me encher da sabedoria do reino de Deus e de Deus, para poder não ter a estrutura mental humana em mim ou espiritual do inferno. E como que eu faço isso? Me alimentando. Encostando em gente que saiba mais do que eu, encostando nas escrituras, tendo tempo com Deus. Querido, você quer ter sucesso em todas as áreas, você quer ter paz, você quer que todas as coisas concorram para o seu bem? Tempo com Deus. Pergunta direta, quanto tempo eu tenho investido nisso? Você quer ir bem, você quer estar bem fisicamente? Você muda a alimentação, faz atividade física, não é assim? Investe... agora eu vou fazer academia 7 vezes por semana e a gente já faz às vezes, não faz? Faz dieta 3 meses, 6 meses, 3 anos, 30 anos, faz cirurgia. Para quê? Para estar melhor. E mesmo assim,
a gente não se sente bem. Não sei se você já passou por isso. A gente investe, faz uma faculdade, ou pega todo o nosso dinheiro, faz um investimento, ganha dinheiro, multiplica, constrói uma carreira de sucesso, uma empresa incrível. Domina o mercado, se torna uma pessoa popular, famosa, um youtuber, um político, sei lá, uma celebridade. E a gente está triste. Se não fosse assim, não haveria suicídio em todas essas camadas. A gente não consegue manter o nosso casamento, às vezes. Eu e a Gra estávamos assistindo um canal de cirurgia plástica, um programa de cirurgia plástica. Cara, não dava para acreditar a pessoa que apareceu lá, uma moça super bonita, bem-sucedida, famosa mundialmente e infeliz. E o casamento dela acabou por causa de uma cirurgia que nunca acabava. De uma prótese no seio. Por quê? Porque está faltando algo que ela não conheceu. E eu sei que talvez você também não tenha conhecido. Eu não quero chamar de algo, mas quero chamar de uma pessoa. Ela chama Jesus. Só nesse encontro íntimo com o Espírito Santo, com Jesus, que eu começo a descobrir quem eu sou. Que eu começo a descobrir como eu funciono e qual é o propósito da minha vida. Quanto é que você tem andado com esse Jesus, com o Espírito Santo? Quanto é de verdade que você conhece Ele? Quanto é de verdade que Ele já fala com você e você tem ouvido Ele falar? Não existe pensamento natural amigo de Deus. Hoje nós precisamos colocar todos os nossos pensamentos cativos em Cristo, com os pensamentos de Cristo. Pastor, mas isso acontece numa noite? Acontece uma libertação, acontece uma bênção, a gente pode orar por você e investir muito na sua vida, só que o que eu estou te chamando é para andar com Jesus. Se você começar a caminhar com Ele, se você reparar os discípulos, eles encontram Jesus e eles precisam ainda de renovação da mente, mesmo depois da ressurreição de Jesus. Pedro ainda está dando mancada. 3 anos e meio depois de andar com Jesus, todos os dias, todas as noites, ele ainda tinha coisa para aprender. Eu acho que às vezes a gente é soberbo. Desculpa te falar isso, mas às vezes a gente é soberbo. A gente se acha autossuficiente. A gente acha que a gente não precisa dos outros, a gente não precisa aprender, a gente não precisa perguntar, a gente não precisa andar junto, se submeter. Isso é super perigoso. E eu estou falando de líderes. É aí que eu estou entrando. Eu me submeto a autoridades na igreja porque eu sei o quanto é perigoso os meus pensamentos, quanto são perigosos. São muito perigosos. O pensamento de João, conhece João, o apóstolo do amor? Aquele do amor abraçava Jesus e dormia assim no peito de Jesus. O cara, não é? O pensamento desse cara do amor falava assim, esses caras não estão submetendo, o Senhor quer que eu mande fogo do céu e queime todo mundo? Jesus responde o que para ele? Você não sabe que espírito você é. Então eu estou querendo quebrar uma estrutura de segurança sua em você mesmo. Porque maldito o homem que confia no homem. Não confie no seu coração, a Bíblia diz. Não confie, cuidado. E essa noite é uma noite importantíssima para nós destruirmos qualquer segurança que temos em nós ou no nosso conhecimento. Seja ele bíblico, antibíblico, o que você quiser, técnico, de neurociência, como a gente cita muito aqui, seja lá o que for, é a noite de destruirmos fortalezas mentais, para podermos conhecer de verdade qual é a perfeita vontade de Deus para nós. Experimentar, a Bíblia não fala assim, você vai saber, não, você vai experimentar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus para você. Então, se você puder, vai falando com você, eu destruo os meus pensamentos agora. Porque você começa a dar legalidade para Deus começar a agir. Eu abro mão das coisas que eu já construí, das ideias que eu construí.
Você sabe que todo mundo tem luta, né? A gente vai ter luta no mundo. Eu ia falar muito sobre isso hoje, mas a gente vai ficar aqui com essa parte de fortalezas da mente. Olha só, os homens incríveis da Bíblia, cheios de Deus, cheios de Espírito de Deus, dava mancada. Moisés dava mancada, o Espírito de Deus vem falar com ele, ele já fala assim, mas ele já começa a dar um monte de desculpa. Provavelmente a gente vai falar sobre isso semana que vem. As desculpas que a gente dá para a gente mesmo e para Deus. E a gente fala, eu não sei quem sou eu não sei quem é você, e eu sou gago. Lembra disso, de Moisés? Então, umas paradas assim, que limitam até o que Deus pensa sobre nós. Mas hoje eu queria falar sobre Elias. Quem conhece a história de Elias? Elias é o cara. Elias chega assim, a corrupção em Brasília está muito pesada, vou fechar o céu, segundo a minha palavra, eu vou falar. Espírito Santo, aguenta aí que eu vou falar agora. Eu vou falar e o céu não está fechado, não chove no Brasil nos próximos 3 anos. 3 anos sem chover no Brasil, o que acontece com a economia? O PIB do Brasil? Eu tenho um amigo, que a gente foi recebido lá no Mato Grosso, foi assim, até constrangedor o que eles fizeram pela gente. Fecharam o restaurante mais bacana da cidade. A cidade é tão interessante que o Mato Grosso tem 70 milionários, Mato Grosso do Sul. 40 moram nessa cidade. A cidade tem 30 mil habitantes. Então dá para ter uma ideia o que é essa cidade. E aí o restaurante foi fechado, eu nunca comi num restaurante comidas tão incríveis quanto a gente comeu. E olha que eu já comi em restaurantes muito bacanas, que às vezes a gente é convidado, até restaurante do Robert De Niro, para vocês entenderem. Então, é uma coisa tão incrível feita para a gente num restaurante fechado, não abriu para o almoço naquele dia, só para receber 2 casais. E a gente está ali recebendo isso, sendo tratado, sendo honrado. E aí eu começo a me fazer perguntas assim, o que de verdade eu mereço isso? Que lugar eu deveria estar? Que forma eu deveria responder para essas pessoas depois de uma honra dessa? Como você faria? E aí a gente começa a se achar, não é? Então, Elias também passou por umas histórias assim, foi levado para uns restaurantes bacanas, foi levado para ter umas experiências legais. Então ele fecha o céu e fica 3 anos sem chover. Falando do restaurante, vocês viram que tem uma crise no Chile? O restaurante que a gente estava falou assim, eu só tenho salmão para essa semana. Para a semana que vem não tem. Só por causa de uma crisezinha no Chile. E todos os restaurantes de salmão, que vendem salmão, todas as comidas japonesas do Brasil, vão penar, vão ter que vender comida congelada. Ou vão pagar outro tipo de salmão vindo da Europa, muito mais caro. Tem gente já preocupada aí, né? Então, se fechar o Brasil de chuva, é um problemão, não é? Então tá, Elias fecha o céu. Elias um dia fala assim, vou acabar com essa história desses profetas. E reúne lá um monte de profetas. Quantos profetas ele reuniu? 400 de Baal. Mais 450 de um outro deus lá, Azera. 850 profetas. Ele junta todos e desafia todos, sozinho. Vem fogo do céu, todo mundo conhece a história? O que ele fez? Mandou fogo, matou todo mundo. Ele mata 850 profetas. O cara fecha o céu, o cara mata 850 profetas. Sabe uma prática comum dele? Ele aparecia aqui, batia um papo com você, sumia e aparecia em outro lugar. Era transladado de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Até que tem um dia que um menino vai falar com ele, fala, o rei quer falar com você. Fala para ele vir aqui que eu vou esperar. Não, de jeito nenhum, que eu sei que você some, depois você vai aparecer em outro lugar e o rei vai ficar bravo comigo. Esse homem recebe um Twitter. Ele viu um Twitter sendo postado. Quer ver? Nós resgatamos esse Twitter lá no processo do pessoal do mídia, eles são muito bons. E eles buscaram esse Twitter. Olha lá. Jezabel postou o Twitter e disse assim, Elias, que os deuses me castiguem se amanhã, a esta
estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, dos profetas. Você não conhecia esse Twitter aí, né? E aí, Elias é macho, o cara é bravo, o cara tem manifestação do reino. O que ele fez, gente? Abre a sua Bíblia em 1 Reis 19:3. Eu estou falando do homem que para a terra, para qualquer coisa, move a matéria e faz aparecer em outro lugar. Faz parar de chover, faz voltar a chover. Faz descer fogo do céu. Destrói 850 inimigos numa só tacada. O texto diz assim, Elias ficou com... Ele leu o Twitter, o que ele fez? Elias ficou com... Não é estranho? Eu tenho sentido a igreja vivendo isso. A igreja avançou tanto nesses 2 últimos anos, diria 3 últimos anos, no mundo, no Brasil. Ela tem mudado a história das coisas. Porém, a gente tem começado a ficar com medo. O que você tem tido medo e você tem negociado? Você sabe que como pastor, muitas vezes, eu tenho que medir o que é medo em mim e o que é simplesmente tradição minha. Essa é uma das áreas que eu tenho feito. Como profissional, às vezes eu tenho que medir quanto medo eu tenho de ousar, de fazer aquilo que Deus está me pedindo, como pai, como filho, e o quanto eu estou sendo simplesmente tradicional naquilo que eu penso. Como eu não quero falar agora sobre tradição, mas eu quero falar sobre o medo. E Elias teve medo. Deixa eu te contar um pouquinho da história. Depois dele destruir os profetas, depois de fazer isso, ele vê o Twitter, desliga o celular, tira o chip e sai caminhando. Ele sai do norte de Israel e volta para o sul. Anda um dia inteiro, que ele está muito cansado, senta debaixo de uma árvore e pede para morrer. Desiste, porque foi difícil. Debaixo dessa árvore, daqui a pouco aparece um anjo para ele. O anjo aparece para ele, prepara comida para ele, prepara água, ele come e aí ele dorme de novo. Muitas vezes a palavra de Deus vem para nos encorajar. Eu acho que a gente tem recebido muitas palavras de encorajamento nessa casa. Quem crê nisso? Muitas palavras de desenvolvimento, de estímulo para você avançar. Eu acho que há uma unção para isso sendo liberada. Só que nessa noite eu queria que você imaginasse isso. O quanto eu agora preciso ser confrontado também. Porque eu não posso ser só encorajado e deitar e dormir. E o anjo diz para ele, agora volta, que a caminhada é longa. E ele caminha 40 dias e 40 noites. E ele se esconde lá e começa a se esconder numa caverna. E Deus aparece para ele e faz uma pergunta para Elias. A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Ele responde assim, Senhor, você deixou a gente na mão, morreu todo mundo, Jezabel está perseguindo, você viu o Twitter, já saiu no Facebook, saiu em todas as redes, ela vai estar me perseguindo, eu vou morrer, você não cuidou de mim. Vem um vento muito forte e destrói as pedras. Um vento que destrói pedras. Depois vem um terremoto. E a Bíblia diz que Deus não estava em nada daquilo. Às vezes a gente está olhando todos os sinais que estão acontecendo dentro da gente, a gente está se sentindo cada vez mais ameaçado. Para mim, Deus estava falando assim, não importa o que aconteça do seu lado, as rochas podem ruir. Eu não te abandonei. Eu não deixei você. E eu queria que você falasse o seu nome para você. E dissesse assim, eu não te abandonei, Marcelo. É assim que Deus falaria comigo hoje. Não importa o que você fez, não importa o caminho que você andou. E depois disso, Deus fala assim, sai aqui para fora. Ele saiu. Quando ele sai, Deus faz outra pergunta para ele, mas na verdade é a mesma.
que você está fazendo aqui? Segunda vez. Hoje o Senhor está nos perguntando, o que você está fazendo aqui? Quando você levantar amanhã, se você estiver na sua empresa, no seu emprego, sei lá, na escola, o Senhor vai estar te perguntando, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo e o que o Senhor está construindo para você? O que você está construindo para o reino e o que você está obedecendo ao reino? Você sabe responder isso? O que você está fazendo aqui? Fica de pé, por favor.